é uma continuação daquela primeira palestra que a gente já fez sobre nomenclatura botânica. Tá? Então, primeiro a gente aprendeu como é que dá o nome para as plantas e agora nós vamos aprender por que e como se classificam as plantas. Tá? E mais para frente, outras classificações e outros pormenores sobre botânica. Pode passar. Então, ó, quando a gente vai classificar as plantas, a gente usa a sistemática. Sistemática, então, é um ramo da biologia que trata de conhecer, descrever e apresentar plantas ou seres vivos. Tá? E ela usa a taxonomia, que é a descrição das espécies. É uma árvore de grande porte, folhas assim, flores assado, raiz, isso é taxonomia. E aí vai descrevendo até chegar na espécie. É aquele nome que a gente aprendeu, que são 2 nomes, o binomial ginkgo biloba. Então, a taxonomia descreve a espécie. E tem a filogenia, que descreve como é que esses seres vivos são parentes entre si. Tá? A gente não vai falar de filogenia. É uma coisa bastante interessante, mas é complexa. Não é exatamente o que nos interessa para aprender sobre plantas aqui. Mas, para quem tiver interesse, é um tema muito interessante. Cada vez que eu vou preparar essas palestras, eu começo a ler sobre isso e daí eu, meu Deus, volte. Porque daí eu me perco. Mas é uma coisa muito interessante. E tem bastante material na internet, e tem vídeo, e tem texto, tem muita coisa que pode ser vista sobre filogenia. E aí, então, o que é cada uma das duas? A taxonomia é a descrição. Então, a taxonomia é aquilo que a gente viu já naquela outra aula. A descrição de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vai descrever. Então, lá no reino é o que mais grandão, é o guarda-chuvão grandão. Quando você chega na espécie, é o mais específico, é o mais definido. Então, agrupamentos que começam com o reino é um agrupamento bem grandão. Então, nós vamos ver depois, então é o grupo dos animais. O grupo das plantas, esse é o reino, é o maiorzão. Tem um maior ainda que nós vamos falar, mas a gente usa pouco. Ou, por enquanto, ainda se usa pouco. E aí, quando você chega na espécie, assim, todos os cachorrinhos. Todas as raças de cachorrinhos. É lá na espécie. Então, é o que você vai afunilando até chegar na espécie. Então, tem uma descrição de um grupão até chegar no grupo mais pequenininho de todos, que descreve o indivíduo, que é a espécie. Tá? Quando a gente vai falar de filogenia, é uma coisa modesta como aquele quadro ali. Ali estão todas as espécies, toda a vida está ali nos domínios, ali são os domínios. Então está tudo ali. Então, no cor verde tem as arqueias, nós já vamos ver o que é. Na cor de rosa, animais, fungos, plantas e protistas. E em azul, as bactérias. O azul está mais para lilás. Aliás, tá tipo ao contrário. Quando eu fui ver também, achei que estava ao contrário. Verde dá para ver que é o verde. O que mais tem é o que é para ser rosa. Que não é rosa, eu acho que era um problema. Acho que é um problema da tela do meu computador, porque eu copiei a imagem. Tá? Então, quando a gente vai fazer estudar filogenia, é isso ali. E vocês estão vendo esses desenhinhos por dentro? Cadê aqui? Vocês estão vendo aqui, ó? Esse é o ser vivo número 0. Ser vivo número 0. Então, ó, aqui a vida começou. Aí ela foi para cá e deu origem a isso aqui. Daí ela foi para cá e deu origem a isso aqui. E aí, no meio do caminho, ainda foram ocorrendo bifurcações e separações. Então, isso aqui acontece porque, em algum momento na evolução natural, ocorrem acontecimentos que fazem com
Um grupo de plantas que vem vindo assim faz uma diferenciação. Então começa um outro ramo e esse continua. E ali na frente uma outra diferenciação, faz outro ramo e continua. Então, começou tudo aqui e dividimos nisso aqui, ó. E continua. E continua. Porque a gente ainda tem coisas que a gente ainda não descobriu. Ainda existem seres vivos que não foram descobertos. Nas grandes profundezas que a Denise comentou, dos oceanos, tem bichos lá que a gente não sabe que eles estão lá. Porque ninguém viu ainda, não quer dizer que não existam. Mas conta a evolução também, né, Sim, Carita? sim. Então, nós vamos ver em plantas que nós temos as briófitas, que são as mais antiguinhas, até chegar nas angiospermas, que são o grupo mais moderno, que fez diferenciação mais recente. Os mais recentes, assim, tipo, alguns milhões de anos, né? Coisa pouca, tá? Então, quando a gente vai falar sobre filogenia, a gente vai falar sobre isso daqui. Óbvio que vocês não vão conseguir ler, mas aqui tem Homo sapiens, tem cachorros, tem tudo aqui. Todo mundo está aqui nessa arvorinha. E para cada grupo, cachorros, aí abre toda uma árvorezinha específica. Árvores, uma árvore qualquer, uma família qualquer, abre toda uma árvorezinha separada. Tá? Então, na taxonomia, o que aconteceu? Primeiro era para organizar. E era para organizar. Lembra lá do Aristóteles, que a gente falou? Que ele separou plantas e animais. Então, eram 3 reinos: mineral, animal e vegetal. Era só o que se conhecia. Não tinha microscópio, conhecimento, etc., para separar mais do que isso. Então, a primeira separação foi animais, plantas e pedras. Primeira separação inteira foi feita para que a gente conseguisse definir o que uma coisa era e por que ela era diferente de uma outra coisa. Então, começou assim. E aí, chegou num momento que evoluímos, aprendemos coisas, e aí a gente começou a tratar das relações evolutivas, que aí é aquela filogenia lá. Começamos a passar por ali. E hoje, a gente ainda estuda genoma. Então, muito do que foi descrito lá no tempo do Aristóteles, está se descobrindo hoje que algumas coisas sim, era isso mesmo, outras não, pelo genoma. E pelo genoma você consegue ver a evolução e onde é que se separam as espécies. E por isso que tem aquele ponto zero lá no meio e tem tudo aquilo em volta. E aquilo você consegue fazer sequenciamento genético de um determinado indivíduo e isso vai te mostrar onde é que foi que ele se diferiu de outros. Porque daí há uma cadeia de DNA que se altera, então por que nós somos diferentes dos chimpanzés? Só tem 3% só de diferença entre nós e eles. Então, em algum momento, houve uma diferenciação por algum motivo, e aí viramos homo e os macacos continuaram macacos. A diferença no genoma é muito pequenininha. Imagine nas plantas as diferenças que efetivamente existem e que a gente nem sabe ainda. E aí a primeira separação era pelas características morfológicas. Como é que se pareceu? Então, plantas parecidas, que tinham flores parecidas, eram colocadas em famílias específicas. Então, rosas, tem flores assim, caule assim, né? Então, tudo que fosse parecido com uma rosa ia entrar na família das rosas. Se não era com aquela flor, era uma outra família. Era assim que se fazia. Agora a gente já chegou no ponto que a gente consegue, através do genótipo, do DNA desses indivíduos, saber se eles pertencem a este mesmo grupo familiar ou não. Tá? Então é a evolução que foi vindo. E aí, o tal do domínio, que nós vimos lá no comecinho, que eu falei que começa em reino, classe, a ordem, né? Atualmente se usa o tal do domínio. Aí eles pegaram aquela primeira divisão que era pedra, bicho e planta,
Mais ou menos uma coisa parecida com isso, só que tirando as pedras, dividiu-se, os estudos que foram feitos, dividiu-se então em 3 domínios. Esse é maior que o reino. É um guarda-chuva, é um ombrelone. Esse aí é o ombrelone da classificação. Então dividiu-se em bactéria, arqueia e eucária. Basicamente tudo que a gente conhece está no eucária. Que são lá, ó, amebas, animais, fungos, plantas e tudo outras coisas lá. As bactérias, né? E a tal da arqueia são seres que ainda não se decidiu exatamente onde é que eles se encaixam. Eles são tipo umas bactérias, mas não exatamente. Eu acho que eles são menos LGBTQIA+, etc. Mas é mais ou menos uma coisa assim indefinida. Não sei qual gênero é. Mas porque tem características de um grupo e tem características de outro grupo e tem características de nenhum dos grupos. Então ficou esse outro grupo em separado. Tá? E aí aqui tem 2 termos interessantes, ó, que vocês vão ver, eucariontes e procariontes. Então, ó, classificação mais recente, categoria de domínio, grupo taxonômico mais amplo que o reino. Os 3 domínios, eucária dos organismos eucariontes, bactéria e arqueia, procariontes. O que vem a ser isso? Eucariontes são seres com núcleo celular bem definido. Se vocês se lembram das aulas de biologia lá do colégio, as mais novas lembram mais. As menos novas lembram menos. As células têm um núcleo que tem uma membrana em volta e outros organelas que flutuam no líquido celular. Tá? Quando é este núcleo definido, são as eucariontes. Quando está tudo em qualquer lugar da célula, são as procariontes. Isto é a primeira diferenciação lá do tal do domínio. Então, a primeira coisa que se separa, então, é indivíduos que têm núcleo separado por membrana de indivíduos que têm as organelas todas dispersas dentro da célula. Então, já é uma primeira diferença. Só dá para fazer isso agora, né? De uns tempos para cá, depois que eles inventaram o microscópio. Antes do microscópio, ninguém teria visto isso. Por isso, é uma classificação essa do domínio, é bem mais recente. Tá? E aí, ó, o que a gente mais usa são essas categorias ou taxons, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que a gente mais usa? Reino, família, gênero e espécie, quando a gente vai classificar uma planta, que a gente vai usar, ou um indivíduo. No nosso caso, plantas. Tá? Sendo a espécie a unidade fundamental, então o mais específico de tudo é a espécie. O mais amplo, neste caso, é o reino. Tá? Então é reino vegetal, animal, né? Tá? Então, grandão. Acima desse tem o tal do domínio, que a gente vai falar muito pouco sobre isso no nosso corriqueiro aqui. Mas reino, família e gênero a gente usa muito. Porque você sabe se é bicho ou planta, certo? E aí você vai buscar a família. De que família é? Porque quando a gente trata da família, é um grupo que já é mais restritinho, assim. Então, características de adequação ao clima, condições específicas desta família, todos desta família têm uma diferença ou outra, mas todos compartilham dessas mesmas necessidades. Então é uma coisa que a gente usa bastante. Vamos falar sobre as rosáceas. Tem rosa, tem maçã, tem pêssego, pêssego, está nessa família. Embora rosas sejam diferentes de maçãs, se vocês forem olhar a flor, elas são muito semelhantes. Certo? Elas são muito... Embora a rosa, como flor, a gente lembre dela rosa cheia de pétalas na flor, nós temos aquela roseira singela, que são 5 pétalas, que é igual de uma macieira.
certo? Tem um frutinho, né? Tem um fruto. Roseira. A roseira produz um fruto. Que é A parecido gente com não maçã. vê, exato, é uma micro maçãzinha. Mas a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque a gente faz tratamentos tais que tira a flor antes que ela faça semente e, portanto, um fruto. Mas tem fruto também. Tá? E isso é uma característica que nós vamos ver para frente. Tá? Vamos passar. Estou ainda. Super bem. Então, ó, os 5 reinos conhecidos. Então, lá no Aristóteles, pedras, plantas e animais. Certo? Foi evoluindo e nós chegamos a 5, que são animal, conhecemos, vegetal, conhecemos, protista, fungo, monera. Então, fungo. Fungos são o quê? Animais ou plantas? Não são nem animais nem plantas, são do reino fungo. Agora, as características do fungo assemelham ele mais ao animal do que às plantas. Muito embora a gente olhe para eles e jure que é planta, mas não é. Tá? Os fungos têm queratina nas células. E o que é queratina? É o que dá dureza na asa do besouro. O que dá dureza na nossa unha. Isso é queratina. Cabelos, cílios, né? Isso é queratina. Fungos têm queratina. Foi bastante. Fungos não fazem fotossíntese. Eles absorvem o alimento, eles não sintetizam o alimento. E os animais absorvem por ingestão os alimentos, não fazem fotossíntese. Então, fungos estão mais para animal do que para vegetal. Lembrem sempre disso. Tá? A gente sempre... Bom, protista. Algas. Algas são plantas? Não. Essas algas ali, ó. É do reino protista. Elas fazem fotossíntese, tem clorofila. Mas é um reino à parte, ela não é um animal, não é uma planta, não é um animal, não é um fungo, ela é protista. Junto com protozoários e tal. E daí tem as moneras, que são as arquibactérias e as bactérias. Tá? Então, o que é bactéria? Planta? É bicho? Não. É monera. Não é nem planta nem bicho. Tá? Então, esses são os 5 grandes reinos que a gente tem. Ou os 5 grandes reinos em que se dividiu todos os seres vivos da forma que nós podemos entender hoje. Talvez daqui a 50 anos apareçam outros, porque já estão mudando isso daí. Já vai sumir o monera e vai aparecer 2 no lugar dele. Vírus tem uma classe específica para eles. Porque eles não são seres vivos, eles não têm nenhuma dessas características. Eles só se reproduzem. Ele é uma coisa que se autorreplica. Não é nenhum desses. Ele não entra no reino. Nenhum desses. Porque ele não é um organismo vivo, vamos dizer assim. Ele não é autônomo, né? Só por curiosidade, ou para alguém que possa encontrar um livro um pouquinho mais antigo, mas quando eu fiz a faculdade de engenharia florestal, algas, fungos eram classificados Como plantas, eram ainda. vegetais, exatamente. Desde antes de Aristóteles. E não é tanto tempo assim. Não é tanto E não faz tempo. tanto tempo assim. Então pode ser que encontrem livros que ainda tem sejam, essa outra divisão. apresentados como Exatamente. vegetais. Oi? Eu tenho umas datas, veja se é do próximo Isso slide. aí, quando a gente estudou, era aqueles Também 6 não dá anos. pra dizer que idade. Não. Então, assim, plantas e animais foram divididos lá pelo Aristóteles. Aí, acho que protistas acho que é tipo 1800 e cacetada. Daí, esse último Monero, um desses ali, 1966. Agora sim. Tinha acabado de nascer. Eu era bebê quando descobriram essa novidade.
Entende? Então, e daqui para frente, essa história de domínio, isso é também de 1960 e poucos para cá, que alguém descobriu coisas. E daqui para frente, justamente, muitas coisas ainda serão descobertas. E até aparecer em livro. Vai demorar. Até que o didático assimile, vai demorar. Então, mesmo que você procure na internet, alguns documentos, se você for mais para o fim da fila dos documentos, talvez você não encontre nessas informações. Vai encontrar aquelas que ainda eram. Tá? Bom, então, característica. Por que se dividiram esses 5 reinos? Qual foi o critério para dividir esses 5 reinos? Então, eles estão agrupados de acordo com nutrição, organização e tipo celular, respiração, reprodução e locomoção. Isso definiu a divisão desses 5 grupos. Veja se está. Eu acho que eu não fiz a descrição de todos. Tá ali. Nutrição podem ser autotróficas, ou seja, elas produzem os próprios alimentos, plantas. Certo? Elas fazem fotossíntese, elas não comem ninguém, elas produzem seu próprio alimento, são autossuficientes. E os heterotróficos, todos os outros. As plantas são alimentos de todos os outros. Elas produzem seu próprio alimento e são alimento para todos os outros. Então, todos os outros são heterotróficos. As células podem ser envoltas em membrana ou não, que a gente já viu, eucariontes ou procariontes, e os indivíduos podem ser uma única célula, unicelulares, ou mais de uma célula, mais de 2 células, pluricelulares. Então, 2 células já é um indivíduo maior do que o de uma só célula. Imagine nós, com os nossos bilhões. Tá? Respiração. Aeróbia, precisam de oxigênio, e anaeróbia. Então, nós temos muitas bactérias anaeróbias, que produzem o seu próprio alimento e fazem a sua vida em condições sem oxigênio. E outras com oxigênio. Então, quando a gente machuca, faz um corte. E você joga água oxigenada, acontece o quê? E por que você joga água oxigenada e faz... E aí sara o seu machucado? Porque os bichinhos que estão atacando ali não toleram oxigênio. A hora que você põe água oxigenada, você injeta oxigênio neles e morrem tudo. De excesso de oxigênio. Só não morrem os aeróbios. Os aeróbios não morrem, os anaeróbios vão morrer. Tá? E por fim, a reprodução. Então ela pode ser sexuada, assexuada ou através de esporos. E nós vamos ver tudo isso com desenhos bem bonitinhos, tá? E como se locomovem? Os que são parados no lugar, plantas, todos os outros se locomovem. Todos os outros reinos se locomovem. Bactérias, algas, caminham por água. Aí é que tá. Por que a alga era vegetal? O antes. Porque ela não se locomovia e tem fotossintética. Ela é autotrófica. Então ela entrava como vegetal, mas não exatamente. Aí foram se aprofundando as pesquisas, puseram no outro. Mas tem árvores. Tem árvore que anda. Exatamente. Para toda regra existe uma exceção que a comprova. Certo? Os corais. Coral é bicho. Mas Coral é bicho. não sai totalmente do lugar disso. Então, são as fases dos... Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não exatamente coral, mas vamos falar alguma coisa de fase. Tá. E aí, então, nós temos os 5 maravilhosos e nós vamos concentrar nossa atenção nas plantas. Porque se eu for falar de todas para vocês, vamos levar muitos anos conversando. Tá? Então, no reino vegetal, nós temos o quê? São eucariontes, então elas têm o núcleo da célula envolto em membrana. Então, todas as plantas, para serem plantas, tem que ter núcleo envolto em membrana. São pluricelulares. A maioria autotróficos. E não conseguem caminhar, com exceções. Autotróficos também têm exceções. As parasitas.
plantas parasitas não fazem fotossíntese, não fazem seu próprio alimento, então elas não são autotróficas. As carnívoras. Carnívoras são autotróficas, mas elas usam os bichinhos que elas comem para complementar a alimentação, porque são plantas geralmente de locais com pouco nutriente no solo. Então elas se estabelecem nesses lugares. Assim, o ambiente cria o que está em cima dele, e o que está em cima dele cria o ambiente, vamos dizer assim, né? Então essas plantas carnívoras ocupam lugares com pouco nutriente. Para suprir a deficiência nutricional, elas criaram essa diferenciação que captura os bichinhos, digere. Então, é uma mosquinha. Ela não fica mastigando. Ela chama o bichinho, aí ele cai dentro de um líquido que digere, tipo o ácido que a gente tem no estômago, digere e daí passa a fazer parte da planta, aquele alimento. Tá? Mas elas são autotróficas. As parasitas não, porque elas não produzem nunca. Elas se alimentam da planta, por isso que elas matam a planta, né? Elas se alimentam da planta, que ela está hospedada em cima. Tá? E elas podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Sexuada, semente assexuada, pode ser os esporos ou formas vegetativas. Tá? O reino mais antigo. Então, lembra do ponto zero lá na rodela? Sim. Começou lá com uma bactéria, a primeira coisa que divergiu virou planta. Foi o primeiro passo evolutivo foram as plantas. Tá? E é um grupo que mantém o planeta do jeito que está, porque se não fossem as plantas terem o tipo de respiração que tem, a gente não teria a atmosfera que tem. E aí nós não seríamos seres que respiram oxigênio, nós seríamos seres que respiram outra coisa. Mas quem mais produz oxigênio são as algas. Exatamente. Por isso que elas entram como vegetais, antigamente eram como vegetais. Né? Tá? É um reino variado é um reino que tem característica de ter folhas, caules e raízes. As bem simplórias, folíolos, não é folíolo, é outro nome, eu não vou lembrar agora, mas é um pseudo-folha, pseudo-caule, pseudo-raiz. Nós vamos ver sobre isso já. Tá? E são divididas, então, o reino grandão, esse já é um guarda-sol modesto de praia, das plantas. Ele ainda é dividido nesses grupos, briófitas, pteridófitas, essas vocês lembram do colégio, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós vamos ver todas elas quem são. Briófitas. Então, são as plantas mais simples, pequenas, avasculadas. Elas não têm canais de transporte de seiva. Tá? Elas não têm veinha. Então, aquela unicelular saiu da água, virou uma planta. Briófita. Ela estica só até aqui, até ali, porque se ela for lá, não tem canal para levar, ela morre seca, esturricada. Então ela é pequenininha, não tem exatamente caule, folha e raiz, tem um primórdio disso, tá? E por isso elas gostam de viver em locais úmidos. Até porque a forma de reprodução delas depende da água para transportar os materiais de reprodução. E os representantes, musgos e hepáticas. Quem são eles? Musgo todo mundo conhece, né? Então, olha lá os musgos. E esse é o sistema de reprodução dos musgos e como é que eles se desenvolvem. Então, aqui, porque daí tem a diferenciação entre gametófitos e esporófitos. São ciclos de vida dessas plantas, então em um momento ela tem os gametófitos, em outro momento ela tem esporófitos. O que quer dizer isso? Quando ela tem esporófito, ela tem aqui junção de material genético, faz uma semente, tá?
que vai dar origem à nova planta, que daí depois ela se reproduz de um outro jeito. Então esse é o ciclo. Esse aqui é o nosso musguinho. Então essa parte aqui, e a Maria Tereza uma vez me perguntou como é que a gente fazia para reproduzir musgo. Eu não esqueci nunca quando eu não dou a resposta certa. Enquanto eu não te der a resposta certa, eu não vou esquecer da pergunta. Então, os musgos, eles se reproduzem por divisão da própria planta, tá? Quebradinha, ela vai divididinha, ou por esse material aqui. Isso aqui depende da água, para se locomover e cair e se reproduzir, tá? Não vou entrar no detalhe da coisa, porque senão vocês vão ficar tudo louco, que nem E é eu. rapidinha a reprodução. Oi? E é rapidinha a reprodução. Sim, por quê? Porque elas não são grandes, né? Elas são as briófitas, elas não têm vasos, elas vão só até aqui. Então eu tenho que fazer rápido mais uma outra ali para poder povoar. E aí a gente vê superfícies maravilhosas como musgos. Vamos passar. E aí quem são as hepáticas? São essas plantinhas aí, ó. Então tem essas 4 famílias: Marcantia, Júgula, Lunularia, Legionea. Tá? Então são essas plantinhas aqui que se reproduzem desta forma. Também não vou entrar em detalhes com elas, porque são musguinhos, no fim das contas. É tudo meio um musguinho, mas elas tem algumas diferenciações entre elas. E no geral, você vê, ela tem umas folhinhas diferentes, tá? Os musgos são mais para isso, vamos dizer, né? E as outras têm esse tipo de folhinha diferente. As samambaias entram aí, né? Não, senhora. Calma, É. Um momento, por favor, que nós já vamos falar das samambaias. Pode passar. Samambaias são pteridófitas. E isso a gente lembra do colégio. Eu me lembro. Eu me lembro das briófitas e pteridófitas, que as pteridófitas eram as samambaias. Eu nunca entendi o que era a tal das briófitas. Mas as pteridófitas, eu sabia que eram samambaias e avencas. Em algum momento eu gravei isso, não sei. Então, ó, diferentemente das briófitas, elas possuem folhas, caule e raiz. Então, ó, a novidade evolutiva é a vascularização. O que diferenciou geneticamente as briófitas das pteridófitas é que elas agora têm vascularização, elas possuem vasos condutores de sangue, tá? Elas também são chamadas traqueófitas, por causa dos vasos. E dentre elas nós temos as típicas, não lembra uma traqueia? As cavalinhas? Né? Então, ó, as pteridófitas são samambaias, avencas, cavalinhas. Essas 3 vocês conhecem, né? Sim. Certo? Sim. Salvíneas, selanginelas. Essas a gente não sabe quem são, né? Bom, já vamos ver quem são. São criptógamas, ou seja, não tem sementes. Então, saímos da água. Que a venca não tem semente? Hã? Tem esporos. Saímos da água, pseudofolhinhas e vamos de algum jeito, pteridófitas, mas ainda não temos sementes. Nós nos reproduzimos por outras formas. São plantas comuns de ambientes úmidos, mas também pode ser em lugares secos. Pode ser. Samambaias, avencas, cavalinhas e pode passar um. Tcharam! Salvinhas, selanginela. Vocês já viram elas? Eu já. Talvez não tenham nunca ligado o nome da pessoa, mas elas são elas mesmas. Tá? Então essas aqui, ó, as salvinhas são geralmente aquáticas. Tá? E a selanginela não necessariamente. Ok? Isso aí parece que uma nova de Mas não é essa. Não, elas são bem rasteirinhas. Bem rasteirinhas. E não faz flor, e não faz fruto, e não faz semente. Não é praga, então. Tá? Aí, ó, se a gente volta lá no Aristóteles, ele pega a malva de cheiro
e a selanginela e ele vai dizer que é a mesma família, certo? Que é o parente. Porque a folha é igual, mas aí ele vai olhar, pô, mas essa coisa aqui não faz folha nunca, então não é mais. Separa. Tá? Ela tá com uma gota d'água. Essa aqui tá. É de água. Ela está na água, isso aqui é água. Ela está flutuante. É uma salvinha. E essa outra? Essa é não, essa é de chão mesmo. Ela é pequenininha. É pequenininha. Muito Será que ela legal. não é vendida como musgo? Talvez. Todos esses bichos estranhos que faz assim, tudo é musgo. Mas agora vocês são meninas espertas e sabem que não é tudo Tem musgo. que levar Será que não é aquela armadilha que dá nos vasos? Pode ser, pode ser. É na pode calçada também, na festa da calçada. Pode até ser. Ela é bem assim. A brilhantina acho que é Procura. maior, né? Procura. Acho que a Mas ela brilhantina está acho muito que é maior. aumentada aí, o tamanho dela, Não sei. Não sei te contar. porque às vezes na calçada tem umas diferenças de músculo. Pois é. Então, Ela está mais altinha. elas são parecidas, mas já é uma evolução, já tem um ponto além. Elas estão 1 grau além dos musgos, porque elas já têm uma condição melhor. Então, o musgo sempre vai ser rasteirinho. Aham. Essas já vão É. um pouquinho mais. Pois é. Pode trocar. E aí, ó, tá aí, ó. Elas não têm sementes, elas têm esporos. Eu dizia que era semente. É a semente das samambaias. O esporo. Mas ela não é uma semente verdadeira. Ela não ocorreu cruzamento sexual. Não ocorre masculino com feminino fundindo, fazendo uma célula que dará um... Não. Isso aqui é a própria célula que se autodivide. Tá? Aí tem mitose, meiose, a gente já estudou. Não vou entrar em detalhes, porque senão nós não saímos daqui nunca mais. Mas não são sementes, são esporos. E esse é o ciclo reprodutivo de samambaias, avencas, cavalinhas, salvinhas e selanginelas. Mas a gente consegue reconhecê-las, né? Porque eles pegam uma cavalinha, você percebe, né? Que é mais evoluída do que... Sim, sim, porque não faz folha, não faz um monte de coisa. E não faz flor e não faz semente. Vamos passar. Aí, saímos da água, Isso que musgos, pteridófitas, e agora nós já somos gimnospermas. Com folhas poderosas, troncos, galhos, sistema vascular complexo e temos sementes. Então, briófitas para pteridófitas, vascular. Pteridófitas para gimnospermas, sementes. Diga. Voltando para a samambaia, ela tem aquelas pintinhas pretas atrás. Esporos. Esses são os esporos. Se você faz assim, esfrega no papel, aquilo você põe num substratozinho, aquilo vai dar novas samambaias. Então quero saber. É como se fosse, mas não é. Não houve. O termo se aplica, mas a realidade é outra. Ela não veio, não se originou de cruzamento entre plantas. Tá? Pois é, mas é interessante, né, Karen, que uma samambaia assim rústicas, que dão Sim. um pedacinho à toa, né? Ela tá num canto, de repente você vê lá no outro, Ou vento vento leva. Ou vento ou água. As briófitas, 100% dependentes de água para se movimentarem e se expandirem. As pteridófitas, água e eventualmente o vento. Tá? Cara, só uma diga. dúvida sobre a samambaia. Então ela não tem assim, ela não passa material genético Não. quando evolui. Sempre é mesmo. Talvez assim. Assim, aspas, é ela mesma- ela evolui porque ela faz mutações naturais. Ah, tá. Tá? É assim que ela. Mas ela perde não mesmo. tem cruzamento. Tem Não troca é um de material. cruzamento de material genético. Tá? Aí chegamos nas gimnospermas. Então, o pulo evolutivo, presença de sementes, mas não tem fruto. Vamos passar. E quem são elas? Aí, ó, temos as coniferófitas
ou pinófitas, ou pinofita, como que cicadófitas, gnetófitas, ginkófitas e pteridospermatófitas. Essa daqui está extinta. Isso aqui, eles sabem que existiu porque existem fósseis. Tá? Imaginem o que era isso. Deve ser aquelas que a gente vê nos filmes. Aquelas samambaias gigantes, maravilhosas, espetaculares. Deve ser essa daí. Porque só se conhece porque existem fósseis dessas plantas, que são gimnospermas. Não são mais pteridófitas porque produziram sementes. Tá? Agora, quem são cada um desses? Aqui, ó. Pinheiros e ciprestes. Cicas, todo mundo conhece. Vinetáceas, vocês não conhecem, vai ter foto para vocês verem. Ginkgobilobas, vocês sabem quem são. E essas não peguei nem fotografia para não dar susto. Pode passar. Então, ó, é o grupo das coníferas, né? As gimnospermas, entre outros. Aqui a nossa principal é a araucária, que a gente conhece, tá? E tem o pinhão. Bom, dentro das gimnospermas nós temos 12 famílias, tá? 83 gêneros e mais de 1000 espécies conhecidas de gimnospermas. Quantas vocês conhecem? Algumas 4 ou 5. Existem 1000 espécies conhecidas de gimnospermas. Tá? Pode passar. E aí então estão elas. Não vou entrar em detalhes de nenhuma, e nenhuma dessas eu botei fotografia, porque são as conhecidas, tá? Então, as pinófitas ou coniferófitas, as coníferas. Nós temos ordem Pinales, família. Aí, ó, começa a família. Pinácea, cedro, pinus, essa que eu não conheço. Pícea é uma planta que tem esse nome. Pseudotsuga, larix é os chorões. Pseudolarix, tsuga, tá. Então, são coníferas da família Pinácea. Aí nós temos a ordem Araucariales, que tem a família das araucárias. E tem também a dos podocarpos. Então, temos a Araucária, Volêmia e Agax. Eu não peguei fotos dela, porque senão eu ia levar 300 anos aqui com vocês. Mas podocarpáceos, deve estar o podocarpus aqui, ó. Pinheiro bravo. Não é isso? O podocarpo? Não é o pinheiro bravo? Ele é parente da araucária, mas é de família diferente. São primos muito longínquos. Podocarpus e araucária. Tá? Mas pertencem às coníferas. Os dois são coníferas. Tá? Aí temos os cupressares, que são esta família Cupressaceae, que é o cipreste, né? E tem essa outra aqui, que tem essa outra planta. Eu também não peguei qual que é. E temos a Taxaceae. Taxus, tem o Taxus. Taxus é uma planta que eu não vou saber o nome qual que é, mas é um tipo de conífera que faz aquelas raízes pneumatóforos. Taxóide. Isso. Que lá no latim tem aquelas coisinhas assim. No faxinal também. Então deve ser dessa família aí. Que tem aquelas raízes que saem. Cária taxóide está no Cupressaceae. Então é uma outra aqui. Que tem essas raízes. Tá? Pode passar. Cara, eu tenho uma dúvida. Duvide. Coníferas. Então, por exemplo, a É uma araucária e o reino ordem. Não é ordem, é antes da ordem. É antes da É antes da ordem. É uma subclasse lá. Não, essa classe, Tá, subclasse, ordem e família. família. Mas, anterior você falou do fruto. Não tem fruto. Nenhuma delas tem Araucária. fruto. Não tem fruto. Sementes nuas, gimnospermas. Sementes nuas.
É semente. Você se confunde, mas não é fruto. Tá, mas O- ela dá A flor. gente corta. Não. Estróbilos. Tá. Eu queria As entender pinhas, porque isso. As pinhas. quando nós As assistimos pinhas. a palestra lá do Uhum. professor, ele falou em flor. É que, como temos sementes de samambaias, temos flores de gimnospermas. Tá. É o mesmo pensamento. Licença Porque ela. Licença poética. É exatamente. Licença poética. E Exatamente. mais uma, o fruto também é uma licença poética. Fala que Da araucária. Da araucária sim, porque na verdade a araucária tem semente. Masculino e feminino. O que a gente come é o pinhão, que é uma semente. A semente. É uma semente, mas não tem fruto. Olha, você já viu A inflorescência. A semente, Não, não sabe isso. disso. o pinhão numa fruta? Não, Tem a pinha. tem a pinha. A pinha seria uma licença Poética para o fruto. Para o fruto. Exatamente. Não, seria para um grupo de só que acho que ela está levantando uma questão bem interessante. Que ela falou, mas tem pinheiro masculino e feminino, como fica isso? Exatamente. Porque tem, né? Eles vão ter a parte feminina, que é a pinha, Isso. a parte masculina, que é o estróbilo masculino. E vão cruzar. Exatamente. Por Por isso é uma semente. E a semente é o resultado desse cruzamento. Exatamente. Que no caso da araucária é o pinhão. Cada pinhão da pinha é uma semente, mas eles não estão encerrados em um fruto. Pode até chamar Isso. de inflorescência. Assim, não tem, exatamente, não tem. Ele tem um sistema reprodutor mais definido. Então assim, ela faz a semente, mas ainda não guarda a semente dentro de um recipiente, tá? Então, saímos da água, musgos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas com sementes, sem fruto, tá? E são todas essas bonitinhas Tá. aí. E uma diferença entre a semente da família Pinácea ou Pinus, Tá. tá? Que é o pinole, que a gente conhece, Tá. né? Por que eles não estão na mesma ordem? Qual que é a diferença do nosso pinhão, que é da ordem aura? Quer dizer, fica complicada a minha Pinus está na ordem Pinalis, araucária na ordem Araucarialis. Por quê? Porque tem alguma diferenciação específica que faz com que aquele conjunto dos pinos seja diferente do conjunto das araucárias. A primeira diferença visível, plantas adultas são completamente diferentes. São. As araucárias e os pinos. Os pinos têm o sexo na mesma planta. Já São as araucárias dioicas. são separadas. Monóicas. Monóicas. Entendeu? Tem todo. Por algum motivo eles se apartaram. Por quê? Lá em cima tudo junto. Certo. Separou porque faz semente, não faz semente, ou. Né? Vai separando para chegar na espécie. Por isso que vai filtrando. Não é completo. Tá? Pode passar. Aí, ó. Cicadales. Então são as cicas e as amilcucas. Certo? O que elas são? Coníferas. Parentes da araucária. Elas são coníferas. Desculpa, gimnospermas são parentes das coníferas. E a cita tem uma folha que parece uma palmeira, né? Né? Mas ela é rija que nem as do pinheiro. Parece uma grimpa verde. Certo? Por isso elas são parentes. Elas têm e elas não produzem sementes em frutos. Vocês já viram as sementes da cica? Que elas são engrandadinhas. Não tem fruto, é só semente. Certo? Aí nós temos este grupo aqui, ó, das ginkgófitas. Só existe a ginkgo biloba nela. Só existe essa espécie, esse gênero dentro dessa subclasse da ordem. É só ela. Um exemplo, tá? Pode passar. E aí, as que a gente não conhece, né? Que é a tal da gnetáceas. Então, tem as
Velmichalis, que é essa família aqui, que é essa planta aqui. Parece um monte para compostagem. Então, ó, isso aqui é a moça lá olhando a planta. São plantas típicas de locais secos, desérticos. E esta aqui é a planta feminina e esta é a planta masculina. Elas são diferentes. Isso aqui é o órgão masculino, libera pólen, e essa é o feminino que recebe o pólen. Mas É feio. É um trem estranho, né? Mas justamente por isso que eu botei para vocês conhecerem. E onde que ela dá, cara? Essas fotos tudo na Namíbia. Namíbia? Namíbia. Tá? Então são os locais desérticos. Passe. Essa é a Guinetófita. Guinetalis. Então é uma ordem que tem lá, ó, África, Sudeste Asiático, África, Fiji, Norte da América do Sul. É um Guinetum gnemon que serve para fazer querecote. Nossa. Não sei que comida é. Coloquei ipsis literis. E é essa plantinha aqui, ó. Pra mim parece ser aquela do G-Berry, né? Mas eu não sei se é. Não fui a fundo. E não tinha nenhuma foto da própria planta. Não achei. Tá? Então tem essa daí. E aí a outra é essas efedralis, que parece com a giesta, mas não é. Não é a giesta. Não, é bem diferente a giesta. Tá? Na Ela é uma verdade, outra planta. a giesta dá mais na ponta. Então tem esses gêneros. Ela parece mais com aquela que cai assim da florzinha. Pois é. Eu não sei se isso aqui não parece Uma aquele negócio. cavalinha? Não parece aquela que tem sabe. lá na Patagônia, que a amarela que dá isso. Calafate? Não parece um calafate? Das fotos que eu vi, pra mim me pareceu. Mas não é, não deve ser. Tá? Tem folha? Ah, então tá. Então, como eu não conhecia elas, eu trouxe elas para vocês conhecerem. Mas Karen, veja, foi identificada por Guiné. Pois é. De que forma eles viajavam para conhecer tudo isso? Pois é. Como é que fala? A planta tipo específica foi identificada por eles. Que coisa impressionante. Então, pode passar. Para mim, impressiona mais a coisa. Porque eles não tinham. Eles iam de navio e astrolábio, elas chegavam. Meu Deus, tinha que ter perna e saúde. Tá? Então, agora nós sabemos que as gimnospermas sem sementes são sem fruto, com sementes sem fruto, tem um bocado de planta que a gente nunca nem ouviu falar. Sim. E algumas que a gente já conhece, que a gente achava que era tudo a mesma coisa, não são bem a mesma coisa. O ginkgo biloba é o caso, ele é completamente, na aparência, diferente das outras. Não tem nada a ver com uma conífera, por exemplo. Exato, isso eu jamais imaginei. Mas é uma gimnosperma. Sim. Então ela está naquele guarda-chuva. Aquele guarda-chuva. Interessante. E aí, depois de terra, espalho, peridófita, árvore, tem todo o resto. Tudo mais que vocês puderem imaginar de planta que eu não falei até agora, tudo é angiospermas. Então, basicamente, o que a gente conhece de planta são angiospermas. É o maior grupo. Né? Então, tá lá. Ó. A novidade evolutiva é o fruto. A semente contida no fruto. Então, célula, plantinha sem semente, sem nada, esporos, sementes, frutos. Essa é a evolução do reino planta, certo? São apenas 90% das espécies do mundo, com aproximadamente 250 mil espécies. Mais ou menos. Porque, né? 405 famílias. Raiz, caule, folha, flores, semente e fruto. Completinhas. São as mais jovens Sim. da evolução. Certo? Então as mais perto de nós são as angiospermas. Pode passar. E aí,
Dentro das angiospermas, a gente ainda tem uma outra divisão, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. O que é isso? Número de cotilédones. O que é o cotilédone? É material de reserva da planta. Então, as dicotiledôneas têm 2 cotilédones. As mono tem um só. Tá? Então, aqui feijão, trigo, milho, as gramíneas em geral são monocotiledôneas. Tá? E aí, isso faz uma divisão entre essas plantas, porque o comportamento da própria semente, como é que ela nasce e se desenvolve, é diferente. Então, por isso que dentro das angiospermas ainda tem essas duas divisões possíveis, tá? São as primeiras folhas que surgem no embrião e tal, contém o material de reserva, e elas germinam de forma diferente. Então, essa daqui, feijão todo mundo já pôs no algodão, né? Então, sobe o feijãozinho, abre, e daí saem as folhinhas, tá? Vocês já fizeram a mesma coisa com um grão de milho? Nunca ninguém fez, né? Porque o grão de milho, ele germina dentro da terra. Quando sai, já é a folha. Já é a folha. Alpiste. Todo mundo já fez com alpiste umas experiências aqui dos cabelos? De fazer um bonequinho dos cabelos? Alpiste é uma monocotiledônea. Você não vê como tem do feijão, certo? Porque é lá dentro da terra. Ela germina e o que sai já é a folha fazendo fotossíntese. Tá? E são geralmente as plantas pioneiras, as gramíneas em geral, vimos os capins, são as plantas pioneiras dos lugares. Por quê? Porque elas têm esse formato de furar, né? Que tem uma folhinha e fura e cresce ligeiro. Sol rápido e ocupa rapidamente o espaço. Tá? Vamos trocar. 1/4 das espécies de angiospermas são monocotiledôneas. Os outros 3/4 são as dicotiledôneas. Então, ó, dentre as monocotiledôneas nós temos orquídeas, gramíneas e palmeiras. O comportamento das orquídeas nem tanto, mas gramíneas e palmeiras elas são semelhantes, né? O comportamento, o que você enxerga da planta, elas têm uma semelhança, né? E bambu não é palmeira, é uma grama, né? E talvez alguma palmeira que a gente acha que é uma palmeira, provavelmente não é. Dentro das gramíneas, nós temos muitas culturas agrícolas, né? Milho, arroz, trigo, e são elas caracterizadas por raízes fasciculadas, raiz de cabeleira. Então, uma das diferenciações entre monocotiledônea e dicotiledônea que separou o grupo é que as raízes dos dois grupos são diferentes. As monocotiledôneas geralmente têm raiz fasciculada, tipo cabeleira. Milho é uma característica bem interessante, porque ele faz a raiz, a semente germina lá dentro, sai um pé de milho, as raízes estão tudo lá embaixo, quando sai o pé de milho você ainda vê umas raízes por fora, para ajudar a segurar. Porque a raiz dela é pouca lá embaixo, ela não tem profundidade para ancorar, né? Então, como o milho sobe alto, e a gente tem pés de milho que podem chegar a 3 metros de altura. Nossa. O pessoal não faz mais, o melhoramento genético faz eles ficarem baixotinhos, né? Ele tá mais baixotinho. Ele fica 2 metros, mas existem milhos. É uma medida toda. Por quê? Porque esses milhos altos, eles têm entrenós longos, mas a quantidade de folha é sempre a mesma. E o resultado é o mesmo depois da produção. Quase o mesmo. Então, para facilitar a colheita e para que não caia tanto, o melhoramento genético fez. Porque a gente planta em grandes quantidades. E a cana acho que é semelhante, né? A cana Também tem melhoramentos cresce, também. Cresce, tem canas altas, canas não tão altas, aí tudo Daí bom. você, Na Marlene a cana é bem alta. Sim, mas vai A terceira. tua também. Daí ela segura. Então, vou fazer muda dela logo. Tá? Outra coisa, então, sementes com um cotilédone. As flores são trímeras, ou seja, apresentam pétalas em números múltiplos de 3. As orquídeas são 6. 3 pétalas e 3 sépalas.
Tá? Então, as angiospermas monocotiledôneas sempre terão flores com pétalas múltiplas de 3. Para que serve isso para nós? Existe uma coisa chamada chave de classificação, que eu não vou falar sobre ela hoje, porque não vai dar tempo. Então, nessa chave de classificação, um dos itens que vai estar lá é flores trímeras ou pentâmeras. Nós já vamos ver. E aí você já separa grupos pela quantidade de pétalas das flores, porque é uma característica que fez com que elas se diferenciassem. Tá? O ciclo de vida geralmente é curto, porque tem raiz pequena, tem crescimento primário, crescimento rápido, pequeno, né? E nervuras paralelas nas folhas. Todas as folhas, todas as flores, todas as plantas que são angiospermas monocotiledôneas têm nervuras paralelas. Laranja tem nervura paralela na folha? Vocês entenderam o que é a nervura paralela? Vê-se nos Foi capins. claro? Capins, como é que é a nervura do capim? Tem aquele central bem... E aí ela sobe junto às nervuras, não fica ramificada a nervura. Pode ficar. E aí nós teremos então as dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. Eu botei entre parênteses porque a gente conhece por dicotiledônia, mas o termo também se usa eudicotiledônia. Então são 2/3 das angiospermas, aproximadamente 170 mil espécies, e o maior grupo é a família das leguminosas, que agora chama fabácea. Tá? Chama-se Fabáceas. Então, das favas. Vai as favas. Vai as favas. São as leguminosas. Incluem culturas agrícolas, ervilhas, soja e feijões. Tá? A família das rosáceas também é uma angiosperma dicotiledônea. Tá? Então, as sementes... Já viram a semente da maçã? Sim. Tô com umas na geladeira para ver se germina. Porque esses dias eu comprei maçã e veio uma leva e toda maçã que eu cortei tinha semente. 5 sementes. Às vezes a gente vai saber mais. Pois é, daí eu pus numa superfície úmida e botei dentro. O que eu pensei? Maçãs precisam de horas de frio para florescer. Ok? Se ela fez o favor de florescer e fez até semente, é uma maçã que está bem adaptada. Vou experimentar ver se a semente germina. Em que condição que ela poderia germinar? No frio, né? Eu deixei ela para fora, não fez nada, eu botei dentro da geladeira. Depois eu vou tirar e vamos ver o que vai acontecer. Se ela germinar... Não, ela está em cima de um... Coloquei papel toalha úmido e botei na geladeira. Não congelei. Botei na geladeira. Não no congelador. Tá? Para ver se acumula horas de frio para ela germinar. Falando em germinar, a tâmara que a gente compra aquilo lá germina. Acho que não, porque ela deve passar por um processo de secagem, né? Pode ser que ela perca a vitalidade. Aquelas que a gente compra no Natal e ela nasceu? Eu ganhei da minha cunhada que Tá. Mas estava sequinha como essa que a gente compra no comércio? Ou ela estava menos seca? Vamos dizer. Eu uma tamanheira desse tamanho no jardim, 19 mudas. Mas ela nunca produziu porque não tinha macho e fêmea. Não tem, ou não tem macho e fêmea, ou o clima não permite que floresça, ou não tem polinizador. Uma das 3 opções. Viu? Por isso que lá no Egito eles gostam. Bom, então a família das rosáceas, que é uma angiosperma dicotiledônea, é importante economicamente, com flores ornamentais e algumas espécies com frutos comestíveis. Morango é parente da rosa. A flor parece. Certo? Então, o comportamento das angiospermas é herbáceas a árvores clímax da floresta. Tem de tudo no meio das angiospermas. Certo? E todas aparentadas. Todas elas
saíram de um ramo de modificação evolutiva. De repente pode até acontecer mais algum, a gente não sabe. Imaginar que o feijão é um parente próximo do Jequitibá, pau-brasil. do Jequitibá, Do pau-brasil também. da Sumaúma. A baga, né? A baga, a fava. Sim. É muito parecido, É um legume. né? É um legume. Por isso que era leguminosa. Né? Exatamente. Pode passar. A maior parte das árvores floríferas que a gente conhece são angiospermas cotiledôneas. Então, ipê, jacarandá, paineira, carvalho, nogueira, bordo. Isso aqui faz xarope de bordo. Salgueiro. E aí, o que as diferenciou das monocotiledoras? Elas têm raízes axiais oblipotentes. Certo? Então elas vão a maiores profundidades. Por isso elas vivem mais, porque elas têm mais lugar para ir capturando comida. Folhas com nervuras reticuladas. Flores tetrâmeras ou pentâmeras. Então, todas as dicotiledôneas terão flores com pétalas em número múltiplo de 4 ou 5. Então, se você olha para a planta, a flor tem 5 pétalas, ela é uma dicotiledônea. Ela tem 3 pétalas, ela é uma monocotiledônea. Ela tem 4 pétalas, ela é uma dicotiledônea. Certo? Tem 2 cotilédones, ciclo de vida mais longo, presença de tronco. Então, nós temos as herbáceas, mas temos as com tronco. Lá nas monocotiledôneas, não tem tronco. Caule ligoso e nervura reticular. Pode parecer, mas não é. O caso, vamos dizer, é bem antigo de alecrim. Ele tem um caule que a gente chama de linhoso, né, cara? Sim. Mas não é. Mas ele não é um tronco. Não é um tronco, então ele é uma Né? monocotiledônea. Né? Não, Não, ele é dicotiledônea. Não, mas Ele só é que ele é dicotiledônea. uma. Ele não tem um troncão, mas ele tem tronquinhos. Tá. Mas ele não é uma monocotiledônea. Não é. Ele é uma. Dicotiledônea. Complica, né? É. E aí, o que eu ia falar era isso. Como é um assunto assim muito, né? Áspero, eu vou pôr um filminho pra vocês. É 20 minutos de filminho, mas eu posso pôr ele um pouquinho acelerado, porque o moço fala devagar. Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa primeira videoaula de biologia do terceiro bimestre. Bom pessoal, na semana passada a gente começou a estudar uma matéria chamada de reino Plantae, que é o reino onde estão classificados os organismos que a gente conhece como vegetal. Na semana passada a gente estudou algumas características dos vegetais e a gente falou também um pouco sobre a história evolutiva desse grupo. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar a taxonomia vegetal, que são as classificações presentes no meio desses grupos das plantas, e a gente também vai estudar um pouquinho como que esses vegetais conseguem se reproduzir. Bom, galera, a gente começa a nossa aula de hoje falando de uma característica que a gente conversou na semana passada. Eu havia comentado com vocês que os vegetais eles têm por característica terem um ciclo de vida haplodiplobionte, que significava uma reprodução com alternância de gerações. Professor, o que isso tem de importante agora? Bom, galera, isso daqui é uma representação genérica de como que acontece uma reprodução dos vegetais. As reproduções que a gente vai estudar daqui a pouquinho, elas basicamente são exatamente esse ciclo e esse esquema, só que adaptados para cada grupo vegetal. De forma bem simples, galera, o que é um ciclo haplodiplobionte? Em algum momento da vida, o vegetal adulto vai estar na fase de esporófito, que é uma fase na qual ele vai ter 2 cargas genéticas. Geralmente nessa fase, ele vai começar a entrar em um processo de meiose e vai começar a produzir esporos, que tem apenas uma única carga genética. Esse esporo pode se desenvolver em um outro indivíduo, chamado de gametófito, também com uma carga genética, e esse gametófito vai começar a realizar processo de mitose para formar células reprodutoras conhecidas como gametas. Essas células reprodutoras, que também têm uma carga genética, no caso podem ter o gameta masculino e o feminino, os dois se encontram, realizam a fecundação e formam um zigoto.
e esse zigoto tem 2 cargas genéticas que viram o esporófito e esse ciclo se repete. Bom, galera, eu não vou entrar em tanto detalhe sobre esse ciclo haplodiplobionte, porque ele é um ciclo que ele é muito detalhado apenas e somente quando a gente vai fazer algum curso de graduação em biologia. Só que é interessante a gente conhecer isso daqui para entender os vegetais, porque em alguns grupos vegetais, como a gente vai verificar, o esporófito é a fase mais duradoura do vegetal. Às vezes é o gametófito que é a fase mais duradoura. E isso acaba explicando muita coisa a respeito do ciclo de vida dos vegetais. Só que, como eu falei, a gente vai focar principalmente hoje nos grupos vegetais. E a gente começa falando das briófitas. Briófitas, galera, a gente já conheceu elas um pouquinho na aula anterior, e ela é um grupo onde estão classificados os vegetais mais simples do planeta Terra, que são os musgos e as hepáticas. Ou basicamente aquela coisinha verde que cresce no canto do seu quintal que você costuma chamar de lodo. O que é interessante da gente saber das briófitas, galera? Provavelmente as briófitas elas são o grupo mais basal e mais primitivo dos vegetais, porque elas se derivaram primeiro a partir daquele ancestral conhecido como algas, que são as algas verdes. Por essa razão, galera, elas não são plantas extremamente desenvolvidas. Elas têm uma dependência muito grande de ambientes úmidos e próximos da água. Elas são plantas que a gente fala que elas são avasculares, significa que elas não têm um sistema condutor para absorver a água e conseguir distribuir ela por todo o corpo. Por essa razão, elas acabam sendo vegetais de pequeno porte, elas não crescem muito. No máximo, você vai encontrar um musgo aí de uns 10 centímetros, quando muito. E as hepáticas, elas não chegam a altura nem de 5 centímetros. Essas plantas, galera, por elas não terem um sistema de transporte de seiva, elas acabam absorvendo geralmente a água que elas necessitam apenas por difusão. O que isso significa? Que ela basicamente absorve a umidade diretamente que está ao redor do corpo dela. E por ela não ter um corpo muito elaborado, a gente nem costuma falar que ela tem um tecido verdadeiro, que ela não tem células diferenciadas. Ela apresenta algumas estruturas um pouquinho mais diferenciadas, mas que ainda não são verdadeiramente. Por exemplo, uma briófita ela não tem uma raiz. No lugar da raiz, ela tem algo que lembra a raiz, que é chamado de rizoide. Ela não tem um caule para manter a sustentação dela, mas ela tem um eixo principal parecido com o caule, que é chamado de cauloide. Professor, a briófita tem folha? Ela tem algo que lembra a folha, que é o que faz a fotossíntese dela, que são alguns filamentos e algumas escamas chamadas de filóides. Cauloide, rizoide e filóide, galera, é o nome que a gente dá para as partes do corpo dos vegetais aqui do grupo das briófitas. Como eu falei, todos eles são dependentes de ambientes úmidos. E quando a gente enxerga uma hepática ou quando a gente vê um musgo, a gente está enxergando o gametófito dele, que é a parte da planta que produz gametas. E aí a gente vai entender hoje como que essas plantas se reproduzem. Professor, por que eu preciso saber como planta se reproduz? Porque se você não vê isso nesse momento, você não vai ver isso provavelmente em nenhum outro momento da sua vida. E para você tudo vai ser um mistério e uma mágica. E a natureza, galera, ela criou formas muito espetaculares e muito legais de conseguir garantir a perpetuação da vida. Aqui a gente tem o ciclo de vida da briófita. Só que para a gente começar a entender ele, a gente vai começar por essa parte daqui do gametófito. Isso daqui é o que cresce lá no cantinho do seu quintal, daquele musgo, daquele lodo. Gametófito, galera, das briófitas, ele apresenta dimorfismo, o que significa que ele tem diferenciação sexual. Você tem gametófitos do sexo masculino e gametófitos do sexo feminino. Quando essa planta ela começa a entrar em período reprodutivo, o gametófito masculino, aqui na ponta do ramo dele, começa a produzir uma célula reprodutora chamada de anterozoide. O anterozoide é parecido com o espermatozoide, só que ele tem 2 flagelos, ou seja, ele utiliza um meio líquido para se locomover. Já o gametófito feminino, na região da ponta do raminho dele, ele produz uma célula reprodutora parecida com um óvulo, só que nas plantas é chamado de oosfera. Se calhar desses gametófitos estarem em um ambiente úmido, começar a chover, ou de repente ele ficar completamente coberto de água, os anterozoides aqui do gametófito masculino começam a nadar até encontrar o gametófito feminino. E chegando aqui, esse anterozoide vai começar a procurar até conseguir fecundar a oosfera que está presente naquele gametófito. Quando isso acontece, galera, esse gametófito feminino começa a ter o desenvolvimento de uma estrutura chamada de esporófito, que é aquela estrutura produtora de esporos. O gametófito feminino começa a desenvolver aqui esse esporófito e na ponta dele você tem a formação de uma cápsula. Dentro dessa cápsula você começa a ter o fenômeno da meiose e a produção de esporos. Quando essa planta está madura,
a ponta daqui da cápsula se solta como se fosse uma tampa e ela começa a liberar os esporos para um ambiente, que podem ser levados pela água ou pelo vento. E se calhar desse esporo cair em um local que é úmido e que tem condições ideais, ele pode começar a germinar e formar novos gametófitos, e assim o ciclo se repete. Bom, a gente tem também as pteridófitas, que na aula passada a gente falou que elas eram conhecidas como as plantas que tem na casa das nossas avós. Por quê? Pteridófita, galera, é o grupo onde estão localizados as samambaias, as avencas, os licopódios e os equisetos. Professor, só conheço a samambaia. Samambaia e a avenca são aquelas que ficam penduradas no meio lá da casa da sua avó ou da sua tia. Licopódio, galera, ela é uma plantinha bem parecida, inclusive com a briófita, só que ela não é. Já o equiseto, ele parece como se fosse um bambuzinho, só que ele é bem pequenininho e ele é muito utilizado para finalidades medicinais. Bom, esse grupo, galera, diferente do caso das briófitas, ele é um grupo de vegetais um pouquinho mais desenvolvidos, porque eles já têm um sistema de vascularização. Eles conseguem absorver a água e transportar eles dentro do seu corpo para sair para suas folhas. Nesse grupo, galera, a gente já tem tecidos bem estabelecidos e bem verdadeiros. Você consegue ter, por exemplo, a raiz, que vai servir para absorção de água, o caule para transportar a seiva desse vegetal e a folha, que é uma lâmina cheia de clorofila para conseguir fazer a fotossíntese. Nas pteridófitas, galera, é muito comum que você encontre caule subterrâneo, ou seja, o que está para fora da terra é apenas a folha. O caule geralmente forma algo parecido com uma batatinha que fica embaixo da terra. Porém, galera, esse grupo também ainda é bastante dependente de água. E diferente das briófitas, nesse grupo é o esporófito, a fase que produz esporos, que vai ser duradoura, não a fase produtora de gameta. E vamos entender como eles se reproduzem, galera. Como que uma samambaia consegue se reproduzir? Bom, primeiro de tudo, galera, que vocês que já devem ter algumas dessas plantas em casa, ou talvez conheçam já, sabem que as samambaias, às vezes, elas podem começar a aparecer com um monte de manchas na face inferior da folha dela. Às vezes as pessoas acham que aquela planta está doente quando isso acontece, e não é verdade. Quando a samambaia ela começa a ter o aparecimento de várias manchinhas e vários grãozinhos pretos na face inferior da folha, significa que ela está entrando no começo da fase reprodutiva. Aqueles pontinhos ali, galera, são chamados de soros. E dentro dos soros, você tem estruturas formadoras de esporos. Quando aquele soro começa a ficar completamente maduro, ele se abre e começa a liberar esporos no ambiente. Esses esporos podem ser levados pelo vento ou podem cair no meio da água. Se ele cair em um local de condição ideal, como por exemplo no meio de uma poça d'água, aquele esporo começa a germinar e de dentro dele você vai ter a formação de uma estrutura bem pequenininha, com menos do que meio centímetro, chamada de prótalo. O prótalo tem esse formatinho de coração. Isso daqui é a estrutura do gametófito de uma pteridófita. Só que ele é uma estrutura que ela é hermafrodita. Significa que ela tem tanto forma de reprodução masculina quanto forma de reprodução feminina. A forma de reprodução feminina fica na base desse coração e a feminina fica aqui na ponta. Aqui na base você vai ter a produção dos anterozoides e aqui na ponta você vai ter a formação da oosfera. Se essa planta está no meio da água, os anterozoides vão começar a sair nadando e vão migrar para essa região para fecundar a oosfera. Se acontece essa fecundação, você vai ter a formação de um zigoto e esse zigoto começa a crescer, começa a se desenvolver e começa a virar um báculo que vai dar origem a uma nova folha daqui da pteridófita. E aí o ciclo se repete. Ou seja, ela também é dependente do ambiente aquático para você conseguir ter a reprodução através do prótalo. E obviamente toda planta também utiliza água para fazer a fotossíntese. Bom, agora a gente vai entender as gimnospermas. Gimnosperma, galera, é um dos grupos mais desenvolvidos dos vegetais. E esse nome gimnosperma ele é um nome que deriva do latim. Gimno significa nu e esperma em latim significa semente. Ou seja, no grupo das gimnospermas, a gente vai ter os vegetais que produzem sementes nuas. Quem que está presente no meio desse grupo? Basicamente as árvores que a gente conhece como árvore de Natal, que são principalmente os pinheiros. Só que além dos pinheiros a gente pode ter os cipestres, a gente pode ter aquelas árvores gigantescas que o pessoal inclusive faz buraco no meio dela para passar carro lá nos Estados Unidos, que é o caso das sequoias. Só que a gente também tem duas espécies um pouquinho mais exóticas, que elas são bastante comuns nesse grupo também, que são as cicas, que parecem com coqueiros, mas não são coqueiros e nem palmeiras, elas crescem pouquíssimo, fica no máximo com 1 metro, 2 metros de tamanho, mas ela tem uma outra estrutura que a gente vai falar daqui a pouquinho. E uma árvore chinesa chamada de ginkgo biloba.
O ginkgo biloba, galera, ela é considerada como um fóssil vivo, porque ela é uma árvore que ela se manteve conservadamente evolutiva desde a época dos dinossauros até os dias de hoje. A gente nesse grupo também vai ter plantas com sistema vascular de transporte de seiva. E existe 2 sistemas que a gente vai falar em aulas para frente, chamados de xilema e floema, que transportam seiva de água para a planta e transportam o açúcar da planta para todo o restante do seu organismo. Outra característica nesse grupo, galera, é que eles possuem uma reprodução aerófila. O que isso significa, professor? Eles têm uma reprodução que vai depender da ação do ar, ou seja, no grupo das gimnospermas a gente já tem uma dependência bem menor do ambiente aquático. Outra característica das gimnospermas é o fato de que elas são plantas heterósporas. O que isso significa? Que elas são plantas em que você vai ter um esporo feminino de tamanho muito maior do que o esporo masculino. Por isso que a gente fala que o esporo feminino dessa planta é chamado de megásporo e o masculino de micrósporo. Não precisa decorar isso porque isso não é tão importante. Como eu falei, eles produzem sementes, que é onde está o embrião com a nutrição do vegetal, só que a principal característica das gimnospermas é que quando elas vão se reproduzir, elas não utilizam flores, elas utilizam uma estrutura chamada de estróbilo, também conhecido como pinhas. Todos os vegetais do grupo das gimnospermas produzem isso daqui. E isso fica interessante da gente relacionar com aquela coisa da heterosporia que a gente mencionou. Por quê? Geralmente, galera, muitas dessas plantas elas têm sexo separado. Tem a planta do sexo masculino e a planta do sexo feminino. As plantas femininas do grupo das gimnospermas produzem pinhas e produzem estróbilos de um tamanho muito maior do que o estróbilo masculino, ou seja, o aparelho reprodutor feminino é maior do que o aparelho reprodutor masculino. Professor, como assim? Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente vê a reprodução. Primeiro, galera, como eu falei, geralmente as gimnospermas têm sexos separados. Você tem a árvore feminina e a árvore masculina. Quando elas entram em período reprodutivo, na ponta do ramo dessas folhas, dessas plantas, você vai ter o desenvolvimento geralmente dos estróbilos. Na feminina, você vai ter o desenvolvimento lá da pinha bem grandona e da masculina de uma pinha bem pequenininha. Dentro dessa pinha masculina, galera, você vai ter a produção de várias estruturas de grão de pólen. Esses grãos de pólen, eles podem ser levados pelo vento, daí é o que a gente chama de reprodução aerófila, e de repente esse esporo calhar de bater no meio de um estróbilo feminino. Se isso acontecer, o grão de pólen vai entrar no meio dessas escamas aqui do pinha, e chegando lá dentro, ele vai começar a se romper para fazer a fecundação da oosfera que está presente aqui no meio do estróbilo feminino. Se você tem essa fecundação acontecendo, galera, a gente vai ter a formação de uma semente, e quando essa semente estiver madura, o estróbilo vai se soltar, pode cair no chão ou algum animal se alimentar dele e carregar essa semente para outro local. Se ela encontra condições naturais de crescimento, ela pode germinar e acabar originando uma nova planta, uma nova gimnosperma, e aí o ciclo se repete. Ou seja, nesse grupo, a gente tem a independência da água e a estrutura reprodutora do estróbilo como principal característica. E por último, a gente tem um grupo das angiospermas. Esse grupo, galera, é um outro grupo de vegetais extremamente bem desenvolvidos e bem adaptados ao ambiente terrestre. Nesse grupo, o angiosperma também tem um nome de origem latina. Angio significa bolsa e esperma significa semente. Ou seja, nesse grupo a gente vai ter os vegetais que produzem sementes guardados em bolsas, e essas bolsas nada mais são do que os frutos. Nesse grupo, galera, estão localizados todas as plantas que produzem flores e produzem frutos. Ou seja, todos os grupos anteriores que a gente verificou, nenhum deles desenvolve flor. Flor é uma característica apenas das angiospermas. A gente também tem plantas de grande porte, porque tem um sistema vascular de xilema e de floema que a gente vai estudar futuramente. Só que nesse grupo, a gente tem uma reprodução que ela acontece por zoofilia. E eu sei que esse nome zoofilia ele pode soar meio esquisito, porque todo mundo pensa besteira quando escuta ele. Só que a gente fala que é uma reprodução por zoofilia, porque a gente pode ter a ação de animais realizando a troca de material reprodutivo e de polinização, ou às vezes pela ação de pássaros, ou às vezes pela ação de insetos. Por isso que a gente fala em zoofilia, não é besteira, beleza? Assim como no caso das gimnospermas, a gente também vai ter esporos de tamanhos diferentes. Só que o que é interessante da gente notar é que a maioria das angiospermas, galera, produzem sementes, e esses sementes são guardados por frutos, que nada mais são do que o ovário da planta que começou a se desenvolver. Calma aí, professor, o senhor está me dizendo que quando eu como uma fruta, eu estou comendo o sistema reprodutor feminino da planta? Sim, você está comendo o sistema reprodutor dela, e principalmente o ovário, que é onde são produzidas as células reprodutoras dela.
Como eu falei, a estrutura reprodutiva, galera, das angiospermas são as flores. E exatamente para veicular a relação de zoofilia, elas podem ter cheiro, pode ter cor, pode ter néctar, pode ter uma série de estruturas para atrair o agente polinizador que vai acabar se relacionando com ela. Curiosamente, a maioria das flores são hermafroditas, tem ambos os sistemas reprodutores presentes na mesma estrutura. No caso, galera, se você tiver a oportunidade alguma vez de abrir uma flor, você já deve ter visto que dentro dela existem várias anteninhas e vários filamentos pequenininhos. Esses filamentos, que na ponta às vezes tem uma estrutura um pouquinho mais colorida e mais amarela, são chamadas de estames e são um aparelho reprodutor masculino. Já a estrutura central, que forma uma estrutura até às vezes mais gordinha do que as anteninhas ao redor, é chamado de pistilo e é o sistema reprodutor feminino do vegetal. A gente vai estudar a anatomia de flor mais pra frente também, mas isso é só pra gente entender quem eles são. Bom, professor, e como que essa planta se reproduz? Para começar, quando uma angiosperma entra em período de reprodução, ela começa a gastar bastante energia e bastante açúcar da sua fotossíntese para fazer a estrutura da flor. Nessa flor, galera, você vai ter as anteras produzindo o grão de pólen, que são as pontas daquelas coisas que a gente falou agora há pouquinho. Aqui nessas estruturas, quando a gente tem a produção do grão de pólen, pode acontecer a chegada de algum inseto, de algum pássaro ou de algum animal atraído pela cor ou pelo cheiro da flor e ele acaba ficando com o corpo dele completamente coberto desses grãos de pólen, como no caso das abelhas. Se calha desse animal passar para uma outra flor, esse grão de pólen pode cair exatamente aqui em cima do pistilo e caindo aqui dentro, o grão de pólen ele se abre, começa a descer aqui para dentro, fecunda a oosfera dentro do ovário e acaba formando a semente. Ao mesmo tempo, galera, essa estrutura aqui onde está guardada aqui a oosfera, que é o ovário da planta, começa a receber açúcar, as pétalas e os estames caem e o ovário começa a se desenvolver e começa a formar uma bolsa. E dentro dele você vai ter a semente. E geralmente a semente guardada pelo fruto acaba se soltando, sendo consumida por animais, e essa semente é carregada e, encontrando condições ideais, ela vai germinar e formar um novo indivíduo, fechando assim o ciclo reprodutivo desses vegetais. Bom, galera, sei que estudar plantas às vezes parece um pouquinho mais complexo e tem um monte de nome esquisito, só que não é difícil, e plantas basicamente são alguns dos organismos mais fantásticos que existem no nosso planeta, porque elas criaram formas muito, muito próprias e muito elaboradas de conseguirem se desenvolver e de conseguirem sobreviver. Eu particularmente acho planta uma das coisas mais fascinantes do planeta, e eu acho que elas têm uma forma de sobreviver no nosso ambiente que nenhum outro ser vivo conseguiu criar de uma forma tão igual e tão elaborada. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana. É porque a gente fala, mas nada não é bem explicadinho. Então, um detalhe que eu não falei, que também não é o caso, mas enfim, a maçã especificamente, e a pera também, mas a maçã é bem bonita. Quando você corta a maçã no meio, ela tem uma separaçãozinha onde estão as sementinhas, o bagacinho da maçã, e tem a polpa que a gente come, né? O ovário desenvolvido é só aquele miolinho. A polpa da maçã é a placenta que envolve. Como é o morango, que a polpa do morango não é o fruto, é a placenta só. A maçã é a placenta que a gente come. O fruto, oficialmente, que contém as sementes, é aquele miolinho. Que é aquilo que é o desenvolvimento do ovário. Que é o que a gente joga fora. Quando vai comer. Certo? É isso. Muito jóia. Ok? No próximo capítulo nós vamos ver outras coisas que a gente classifica plantas. Tá bom? E agora temos sorteio. Vamos ao sorteio. Menos ásperas. Foi muito